Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, muito boa noite. 6 horas em ponto, está começando Opinião Pernambuco pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM. Opinião Pernambuco de hoje fala do livro Feira de Sonhos, Artesanato Pernambucano, um projeto da fotógrafa Daniela Nader, que durante 10 anos fez o registro oficial da FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato, e dos jornalistas Catarina Lucrécia e Márcio Markman. Eles percorreram quase 3.000 quilômetros entre litoral e sertão do estado para mostrar o cotidiano de grandes mestres artesãos. A produção que faz de Pernambuco um celeiro de artistas ganha expressão pelas mãos daqueles que utilizam o artesanato como técnica para transformar o barro, tecidos, linhas, madeira e outros materiais em peças de arte. O livro registra o ambiente da produção de cada mestre, as técnicas que utilizam, a participação dos familiares e aprendizes, a adoção do artesanato como estilo de vida e o seu aprimoramento. E é para falar desse resgate que o Opinião Pernambuco de hoje recebe os jornalistas Catarina Lucrécia e Márcio Markman, a quem eu já dou o meu boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui. Obrigada pelo espaço, vai ser muito legal esse bate-papo. Boa noite a todos que nos escutam. É um prazer danado a gente poder falar aí sobre esse pequeno filho que a gente tem, esse segundo filho que a gente tem, né? Que o Feira de Sonhos 2 a gente está lançando agora, lançou o Feira de Sonhos 1 no ano passado. E vamos lá falar sobre o livro e sobre o artesanato pernambucano. Se você que está nos ouvindo ficou curioso, pelo 38795454 você pode fazer sua pergunta, eles estão aqui para responder como é que foi esse processo, outras curiosidades todas sobre esse universo tão maravilhoso que é o artesanato pernambucano. Amigos, colegas, companheiros de labuta, retratar a vida de pessoas que vivem da arte popular e vivem para a arte popular. Como é que foi essa experiência? Como é que foi lançar esse livro? O que é que vocês pensaram no começo de tudo? Vamos resgatar lá do primeiro volume e começar a contar essa história. É com vocês. Bom, como você citou, a gente tem aí um ponto de partida para esse projeto, que foi a participação de Daniela Nader, né? Nossa colega, nossa sócia de projeto, como fotógrafa oficial da FENEARTE durante muito tempo. Então, durante esses 10 anos que ela passou lá, né, ela não apenas registrou o que havia de mais representativo no artesanato pernambucano, como ela foi ali conhecendo um pouco da vida dos mestres, né? Se tornando amiga de alguns mestres, de algumas mestras, conhecendo um pouco do processo criativo, um pouco da localidade onde cada um vive. E então, assim, quando a gente pensou em fazer esse projeto, para mim e para a Catarina, foi, de certa forma, mais fácil, porque a gente tinha ali todo o conhecimento de Daniela, toda a vivência que Daniela possuía junto aos mestres e mestras do artesanato. Então, assim, por exemplo, para a gente chegar a uma curadoria de quem seriam ali os primeiros mestres que fariam parte desse primeiro volume. Era uma das grandes curiosidades que eu tinha, como é que chegava neles, como é que vocês elencaram essas figuras. Exato, a gente teve ali muito da vivência de Daniela em saber, também ela é a fotógrafa, né, a responsável pelas fotografias do livro, o que é que funcionaria mais, né, para um livro como esse, que tá aí, pode estar sendo incluso na categoria de livros de arte, né? Ali que você tem para deixar ali na mesa da sala de casa, né? O pessoal que chega, quer dar uma olhada. Então, ela já trouxe toda essa bagagem do que poderia funcionar. E também, assim, o que seria mais representativo, né, dentro daquele grupo de mestres. Aí, né, Catarina, tem todo um processo. Ela traz os nomes, a gente senta e tenta ver... Tenta ali ser o mais abrangente possível, né? Tentar pegar todas as regiões do estado, representantes de todas as regiões, representantes de todos os tipos de matéria-prima, né? que são utilizadas no
no artesanato, tentar pegar, né, algo que a gente estava aqui conversando nos bastidores antes do programa começar, ter uma representatividade de mulheres, porque ainda é um universo dominado pelos homens. Né? Então, tudo isso a gente vê, a gente discute. Aí, quando chega aos nomes que a gente define, a gente faz todo o planejamento de viagem, né? Porque nós três vamos, né? Os três vão fazer todas as entrevistas. A gente senta, eu e Catarina, que somos os responsáveis pelos textos, a gente senta, conversa, entrevista, faz uma entrevista longa, bate um papo bem longo com os mestres. Dani está por ali já começando a ver onde vai fotografar, né? Qual é o melhor local para fazer as fotos, com o mestre e das peças, mas também participa da conversa, porque ela também tem um conhecimento, né? Entra, faz uma intervenção ou outra, a gente conversa bastante tempo ali, eu acho que 3, 4 horas, né, Cátia, com cada um. Exato. Aí vem a parte para a Dani fazer as fotos, depois no outro dia a gente vai, conversa mais um pouco, Dani faz as fotos. Geralmente a gente fez ali coisa de 1 dia e meio, 2 dias com cada mestre, né, em cada localidade, cada casa deles. Além de... Quem tem contato com esse livro, além de encontrar, né? Se encontrar com essas figuras, com esses artesãos, com esses artistas, com esse pessoal todo, o livro também traz a vida deles, né? Um pouquinho de como é que é ser artesão, como é as dificuldades que eles encontram, o dia a dia deles. O que é que tem mais aí? É um privilégio para a gente, né? Acima de tudo, poder conhecer e entrar na intimidade dessas pessoas, né? Eles abrem os ateliês, abrem a vida para a gente. Então, a gente tem acesso ao dia a dia deles, né? Então, uma coisa que a gente observa, né? Que tem uma coisa que eu falei lá no lançamento, que é uma frase da artista plástica Ana Veloso, que me marcou muito. Ela diz: ninguém sai do seu canto que não queira voltar, desde que você tenha as oportunidades. E a gente conseguiu registrar isso, né? No dia a dia deles. Eles, por exemplo, participam dessa feira linda, que é a FENEARTE, venderam horrores aí, mas eles não voltam para casa só com esse dinheiro que eles conseguiram, né? Eles voltam para casa com encomendas, com uma série de contatos, mas eles voltam para casa deles. Antigamente, né, eu acho que até foi Mano de Baé conversou com a gente que ele tinha uma certa resistência em seguir assim a profissão do pai, que o pai dele também era mestre artesão, porque ele via o sacrifício. Hoje a gente vê como isso mudou, né? Hoje as pessoas vão até eles, tem também a facilidade da tecnologia, das redes sociais, e aí, é um negócio realmente transformador. A gente vê que a arte tem um movimento muito, para algumas pessoas, silencioso, mas muito poderoso em Pernambuco, que está mudando a realidade dessas pessoas. E que bom, né? Que ninguém precisa mais viver aí na vida de retirante e pegar essa cola. Antigamente era assim. Muitos contaram isso, né? Os mais antigos que batalharam muito dessa forma. Mas hoje não, eles ficam lá no canto deles, voltam de uma feira dessa extraordinária e têm aí contatos no mundo todo. E exportam, né? Exportam para o Brasil inteiro. E as famílias também se agregando, né? Se rendendo. Alguns maridos, por exemplo, que resistiram em participar da atividade da mulher, mas que se renderam e entenderam que aquilo ali era um caminho de mobilidade social realmente, e se renderam e estão participando efetivamente da produção. E as famílias estão juntas transformando suas vidas. E deve ser muito fácil se deparar com essas histórias, de você chegar num lugar desse que você vê que é ela que é artista e praticamente ela que comanda, ela que tem a capacidade, assim, e o marido vem ali na cola, e vem acompanhando. E que bom que venha, né? Que reconheça a grandiosidade da companheira dele e que está na frente é a arte. O que é que tu ia dizer, cara? Essas histórias, na verdade, assim, acho que são realmente assim, um diferencial do livro, porque o que a gente percebeu quando a gente teve a ideia de fazer esse projeto? É que o que existe de documentação do artesanato, eu acho que não só pernambucano, né, Cátia? Uhum. Mas do artesanato brasileiro, é muito assim, um trabalho em cima de catálogos, que são o quê? Mostram muito mais as peças, né? Apresentam os artistas através das suas peças e meio que param por aí. Assim, você tem geralmente um texto curto falando um pouco do histórico de cada um deles. A gente quis mergulhar um pouco mais na história de vida mesmo de cada um deles. Deixar um documento, né? Deixar um documento, exatamente. Deixar um documento assim que vá muito além
das obras, que fale da vida do homem, fale da vida da mulher, que fale da vida das famílias, isso que Catarina trouxe, né? A gente tem, realmente, vamos citar, né, por exemplo, Cida e Neguinha de Belo Jardim, que, né, o marido de Neguinha trabalhava numa das indústrias que tem em Belo Jardim, deixou para trabalhar com ela. O marido de Cida, eu acho que trabalhava, se não me engano, no campo, está trabalhando com ela. E não só o marido, a família, né, praticamente toda. Cida, filhos, noras, ex-noras, vizinhas, todas fazem parte desse núcleo que foi criado por ela e que é o que geralmente acontece. Cada artesão desses é muito mais do que ele próprio. Eles são referências para a comunidade, referências para a família, praticamente se transformam numa empresa porque empregam outras pessoas, né? E colocam o nome da localidade no mapa, abre espaço para outros artesãos também poderem galgar esse espaço dentro da arte. Então, assim, são pessoas realmente, realmente especiais, sabe, que têm uma importância enorme para a cultura, para a economia, para a identidade da gente aqui do povo pernambucano. Aí vamos lá, identificando os livros, a gente tem o volume 1 do Feira dos Sonhos, que vocês trazem o resgate de 11 artesãos. O volume 2, isso foi do ano passado, né? Foi março do ano passado, foi lançado. O volume 2 vem agora com 15. Sim. Pronto. Alguma diferença entre os dois? Era simplesmente uma sequência? Era interessante continuar seguindo? Algo diferencia? Separaram por arte? E como é que foi essa divisão? Ou simplesmente pensaram no primeiro, eita, vamos ter que fazer outro? Não, a coisa da sequência, ela vem desde o início, porque se você contabilizar, eu acho que Pernambuco tem hoje mais de 100 mestres e mestras, né? Então, a coisa da curadoria é suada, é bem suada. No primeiro, a gente teve esse olhar de Daniela, da proximidade, das histórias que ela conhecia de forma mais estreita. E nesse segundo, a gente tentou seguir mais ou menos os mesmos passos, né? A coisa de ter a representatividade de todas as regiões, de todas as tipologias, mas a gente avançou nesse porque a gente trouxe uma representação dos povos originários. A gente tem Bezinho, Cambiuá, da aldeia Cambiuá, e tem Mestra Chiquinha, que é de Conceição das Crioulas, quilombola, né? 2 histórias lindíssimas que valeu cada quilômetro rodado. Era algo que eu já ia perguntar para vocês, assim, que sobre esse universo feminino. Se eu não me engano, 4 mestras no volume 1. E eu não vou saber a quantidade certa, porque a gente tem a mestra Chiquinha e tem as tapeceiras de Camaragibe. É um grupo grande lá. No volume 2. Timbi, eu não sei quantas em Timbi, tapeçaria né? Timbi, eu não sei quantas seriam lá no Timbi. Eu acho que mais ou menos 10 ou 12. Né? 10 ou 12. Aí tá. Nesse universo, se eu somar os 2 volumes, a gente tem 26, digamos, referências. Por que menos mulheres? Elas produzem menos, elas são menos criativas, eu estou falando isso, tenho certeza, não acredito no que eu estou dizendo. ou é mais difícil encontrá-las, é mais difícil fazer esse resgate com elas, ou realmente é um meio muito mais dominado pelos homens? O universo feminino é menor, realmente. Mas nesse volume, por exemplo, a gente contactou com outras 4 artesãs, mas, infelizmente, por motivos pessoais, elas não puderam participar. Mas já estão catalogadas aí para o próximo, se Deus quiser. Mas tem essa coisa, realmente, né? A gente encontra muito mais mestres do que mestras. Nesse ano, por exemplo, surgiu na Alameda dos Mestres uma nova figura, né? Que já trabalhava com a mestra Chiquinha, que é lá de Conceição das Crioulas, que é mestra Lourdinha. Também já está catalogada para o próximo número. Mas a ideia é essa, né? Infelizmente, nesse número a gente contou aí com uns imprevistos, mas no próximo a gente avança. Mas temos realmente, assim, é difícil porque tem mais homens. É uma questão, na verdade, assim, que reflete um pouco o que acontece na sociedade da gente, né?
a mulher acaba tendo, né, historicamente, felizmente isso está mudando, mas acaba tendo menos espaço porque tem que cuidar mais da família, tem que cuidar mais dos filhos. Você vê, teve uma das mestras que a gente contactou para estar nesse número. Quando a gente chegou na casa dela, no interior do estado, chegou lá, né, depois de contactada e tudo mais, ela não tinha peça pronta, não ia participar da FENEARTE desse ano, e certamente por conta disso, né, por conta de ter que cuidar ali de filho, família, né? Então, são essas coisas que, infelizmente, ainda dificultam o percurso das mulheres, tanto em qualquer outra área, quanto no artesanato. Né? Eu acho que eu conheci alguns, pelo menos conversar ali 2 palavrinhas em cada um daqueles estandes, eu visitei muito e eu praticamente estive em todas as 23 FENEARTES, feiras a cada ano. E são sempre pessoas muito humildes. A gente fica pensando que, eu não sei qual é o processo de seleção para que eles entrem na FENEARTE. Então, imagina que qualquer nível de burocracia um pouquinho maior exclui um monte de gente pela simples simplicidade da vida, pela incapacidade mesmo deles de lidar com documento, com papel, com as exigências de um processo que tem que existir de alguma maneira para poder selecionar, mas que complicaria para eles, né? Eles são pessoas muito humildes, né? São, mas na verdade, assim, esse é até um trabalho que tem muito que ser elogiado, né, do pessoal da FENEARTE, do pessoal da Diretoria de Economia Criativa, o pessoal que cuida da FENEARTE, que eles fazem todo um trabalho de busca ativa mesmo, sabe? Tanto para achar quem são essas pessoas que podem vir a se tornar mestres ou mestras do artesanato, pela representatividade, pelos saberes que eles possuem, quanto também todo esse suporte que eles dão, desde do trabalho de mentoria, sabe? Tem gente que né, por exemplo, né, Cida e Neguinha começaram, como muitos começam, fazendo as louças que chamam, né, utilitárias. Elas não tinham um trabalho muito artístico de peças de decoração. Eram peças utilitárias, canecas, xícaras, copos, pratos. Precisou vir Ana Veloso, né, uma artista plástica, para trazer levar uma outra visão para elas, que o saber que elas tinham poderia ser transformado em algo mais artístico. E aí vieram as cabeças de Cida, as cabeças de Neguinha, né, os animais de Neguinha, que hoje são um sucesso, né, no Brasil e no mundo todo. Mas é isso, tem todo esse trabalho de mentoria e também esse trabalho em relação à questão documental, né, de facilitar, de ir atrás do pessoal para dizer o que eles precisam levar para poder participar, para poder receber um convite, tanto para ser mestre quanto para participar da FENEARTE. Então, é um trabalho que tem que ser elogiado, sabe? Só ressaltando um pouco o que o Márcio está falando, essa coisa desse trabalho, né, de busca ativa. A gente tem um caso bem emblemático aí no livro, que é o de Chiquinha. Ela é extremamente tímida, né? E ela disse, eu nunca saí daqui. Mas tinha a Lourdinha, que é comadre, que trabalha lá na comunidade, né, que inclusive é essa mestra que eu citei, em que ela disse, não, você não vai só, você não consegue só, vem, quem é que você confia, que você vai se sentir mais à vontade, traz também, e vai quebrando, né, porque o desconhecido assusta. Principalmente quem mora, né, tão distante, em lugares mais Para quem está nos acompanhando, fica implícito a participação desses mestres na FENEARTE, eles virem de onde eles estiverem para Recife e passar esse período aqui, né? Exato. Eles têm que vir. Tem que vir. Eles assim, têm um carinho, eu acho que um carinho, um respeito, um reconhecimento pelo papel da FENEARTE na vida deles, né? Porque é a feira que acaba dando uma visibilidade para o que eles fazem. Foi a feira que abriu portas para que eles tivessem outras encomendas. Márcio, essa era, né, a próxima pergunta que eu ia fazer. Assim, pedir a vocês a percepção de vocês sobre isso. Assim, o que é que representa a FENEARTE na vida dessas pessoas? Qual é a leitura que vocês fizeram? Assim, o que é que mudou? O que mudou ou o que não teria mudado se a FENEARTE não tivesse existido na vida deles? Pelo menos desses que vocês, de alguma maneira, contam a história, que vocês tiveram esse contato mais intenso. Eu acho que abriu uma janela incrível de oportunidades, né? Porque circulam milhares de pessoas ali, né? Se você contabilizar há tantos anos, e quebra nessa coisa desse receio dos mestres de se apresentarem, eles vão para lá, todo esse cuidado, né? São cercados de todo esse cuidado.
E essa coisa, né? Eu acho que assim, o que mais me deixa emocionada com relação à feira e o que a gente viu, o que ela provoca na vida dessas pessoas, é essa coisa da possibilidade de voltar para o seu canto, sem precisar botar a mochila nas costas e bater de porta em porta. É um caminho inverso do que se fazia no passado, né? Eles agora são procurados, eles são enxergados como artistas, né? Não como artesão que está lá no sítiozinho fazendo sua panela e vai vendendo em qualquer lugar ou por atravessadores. Eles têm esse contato direto, e eu acho que a FENEARTE é um caminho sem volta, se Deus quiser. Eu acho que o que pode responder bem essa questão é o seguinte: 11 no primeiro livro, né? 15 no segundo, os 26 reconhecem a importância da feira. Os 26 dizem como foi importante para a mudança de vida mesmo deles, sabe? De alguns deles poderem, por exemplo, ter um filho na faculdade, sabe? Ter uma filha na faculdade, poder ter o seu carrinho, poder ter a sua terrinha, poder ter sua moto, poder construir com mais tranquilidade um forno para queimar sua peça, poder alugar um espaço para servir como ateliê. Todos eles falam muito da feira como um ponto de virada mesmo na vida deles. E você vê, eles passam o ano inteiro correndo para atender as encomendas que eles recebem hoje em dia, né? E muito por conta da visibilidade que a FENEARTE traz. De galeristas de outros estados, de gente que acha eles no Instagram, no Facebook, e que fazem os pedidos ali. Mas quando vai chegando perto da FENEARTE, eles avisam a todos: a gente tem que parar para começar a produzir para a FENEARTE. Porque, quer dizer, é meio que como se eles reconhecessem que, né, eles têm que dar um pouco ali em troca, né, de uma feira que ajudou tanto na vida deles, né? E além desses aspectos econômicos, de mudança de vida mesmo, dos acessos que eles passam a ter, tem uma questão de autoestima também, né? De você ser reconhecido como artista e ser reconhecido pela arte que você produz, que você aprendeu com seu pai, ou que aprendeu intuitivamente, sozinho. Tem um negócio de dizer assim: eu sou alguém agora, né? Porque eles vêm do cantinho deles lá e são recebidos quase que como autoridades por quem reverencia, por quem olha aquela obra deles lá e elogia tanto, e como é lindo, como é bonito, como é isso, como é aquilo. Eu acho que isso faz um bem muito grande para eles também, né? Com certeza, né? Você vê Cida, Neguinha, eu acho que Fida, né? Tem tantos outros. Às vezes está assistindo televisão, está vendo uma novela e aparece a gente, né, que conhece ali, mas o retrato de cada um, né, o trabalho de cada um, já reconhece uma peça de Cida, de Neguinha. Muitas vezes elas nem veem. A gente, tiro foto, mando. Mas é uma alegria enorme, né? E eu acho que essa coisa da feira, eu acho que figuras como Ana Veloso, artista plástica, Janete Costa, contribuíram imensamente, né? Para que houvesse essa guinada. 2 minutinhos para o nosso primeiro intervalo, mas eu perguntaria: estou aqui diante do livro Feira de Sonhos, um trabalho de vocês, publicação da CEP, editora. Quantas páginas tem? Quantas fotos tem? Os números aqui. O livro é maravilhoso. Quer você goste de artesanato ou não, o livro é muito bonito, é muito legal, muito gostoso de folhear, de ler. Mesmo que você salte para o que você é mais curioso. Sou mais curioso por tal tipo de artesanato, tal figura que destacou aqui os meus olhos, eu vou lá ler sobre ele. Você tem essa possibilidade. Fale um pouquinho do livro. O livro tem cerca de 300 fotos, se não me engano. Eu acho que 224 páginas. É um trabalho, como o Márcio falou, né, de curadoria em conjunto. E quando a gente chega de viagem, a equipe volta a se reunir e aí é que começa o suor descer, porque Daniela traz muitas fotos de cada um, e a gente tem que, felizmente, selecionar algumas. E a coisa de trocar a ideia, né, para que haja esse casamento perfeito entre texto, que a gente fale dos textos com relação ao que a gente escolheu para ilustrar como imagem. Mas é isso, o livro tem... Daniela fez muitas fotos, eu acho que 4 vezes mais do que tem aí, mas a gente, infelizmente, tem que selecionar, enxugar. O Márcio diz que eu escrevo-me mais também.
Eu tive que enxugar meus textinhos para contar essas histórias, mas é isso, tem cerca de 300 fotos e eu acho que está com 224 páginas. Eu sou Josimar Paraíba e você está acompanhando o Opinião Pernambuco pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM, que hoje fala do livro Feira de Sonhos, Artesanato Pernambucano. E, claro, fala do artesanato, dos artesãos e fala um pouco de como foi produzir essa maravilha de livro aqui. Quem está aqui comigo são os jornalistas Catarina Lucrécia e Márcio Markman, que são autores desse livro. A gente faz uma pausazinha rápida para o intervalo, são 6h25, 18h25, já a gente volta. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, 6h27, hoje entrevistando aqui os jornalistas Catarina Lucrécia e Márcio Markman, falando do livro que eles escreveram, Feira de Sonhos, Artesanato Pernambucano. O livro também tem a participação da fotógrafa Daniela Nader. Daniela Nader, isso, gente. Pernambuco tem um velho jargão, né? Diversidade cultural, né? O lugar da diversidade, a diversidade cultural pernambucana. A gente tem isso sempre, né? É muito comum você ver isso em textos que falam de algum aspecto artístico-cultural do estado, aqui de Pernambuco. Mas como é que vocês, experiência de vocês, nessa visão de vocês, nesse contato que vocês tiveram com esses artesãos, como é que vocês situam o artesanato na cultura pernambucana? Que peso tem? Como é que eu coloco? Como é que o artesanato reflete bem essa cultura? Qual é a visão que vocês têm disso? Então, o artesanato é um exemplo, né, perfeito, né, um exemplo claro dessa diversidade da cultura pernambucana. É considerado, assim, por muitos estudiosos como talvez o mais diverso do país. Justamente por isso, porque você tem madeira, couro, barro, fios, fibras. Você tem assim, uma infinidade de... Pedra, né? Pedra. Você tem uma infinidade de materiais, né? De matérias-primas e de estilos também, né? Uhum. E claro que isso tem muito a ver com a diversidade da cultura da gente, né? Se você for pensar que você vai para a Zona da Mata, aí você tem caboclinho, maracatu, né? Reisado, aí você vai para outra região, tem mamulengo, tem, né? vem mais para cá, tem frevo, então assim, isso acaba se refletindo também no artesanato, não tem como, né? O universo de personagens, o universo da magia que envolve todas essas expressões culturais acaba se transportando também para o artesanato. Então essa riqueza eu acho que talvez seja a característica que faz do artesanato pernambucano algo assim destacado para o Brasil. A gente estava, né, Catarina? A gente, quando foi entregar os livros para os mestres que participaram, né, a gente pegou lá os livros, recebeu lá da editora e foi entregar para eles os livros. A gente estava assinando antes, né? E chegou um rapaz da Bahia. Isso lá durante a feira? Durante a feira. Chegou um rapaz da Bahia e, poxa, vocês estão vendendo? Eu disse, não, a gente lançou o livro, está entregando ali para os mestres. Posso dar uma olhada? Deu uma olhada e ele, né, maravilhado justamente por conta dessa diversidade, né? E realmente o Nordeste como um todo tem um universo muito diversificado do artesanato. Tinha um stand para vender o livro dentro da feira? Tinha da CEP. Tinha na CEP. Tá. Estava lá. Da CEP estava lá, isso. Como lançamento. Então ele estava, né, Cátia? Ele estava assim maravilhado com essa diversidade, né? Com uma variedade tão grande de estilos, né? de obras, de materiais. Isso tudo realmente acaba encantando muito. E só voltar um pouquinho para a tua pergunta anterior, né? Como assim, a coisa do reconhecimento dos mestres, né? Que a feira permite, né? A questão do reconhecimento para eles, eu acho que pode ser definida para a gente, né, que participou desse processo todo de produção do livro, justamente nesse momento quando a gente entrega para eles. A gente vê assim a satisfação deles de estar vendo não só eles, não só as peças deles, mas as peças daquelas pessoas que convivem ali com eles, que participam com eles de outras feiras, participam da Feira em Arte, participam de outras feiras, participam de oficinas, né, de palestras sobre artesanato, de vê-los assim representados dessa forma, né, talvez percebendo até o carinho com que a gente procurou tratá-los, né, mas
E é justamente essa alegria que a gente sente deles quando eles vêm, que é o melhor presente que a gente tem em relação a esse livro, sabe? Primeiro, poder conhecê-los mais de perto, ir na casa deles, né? Eles abrirem as portas das casas, dos ateliês, a gente poder participar um pouquinho da vida deles, conhecer a família deles, conhecer o processo criativo. É uma aula pra gente. Isso é uma aula assim, de gente, de Brasil, sabe? E depois isso, de ver essa alegria que eles têm quando eles pegam o livro. Catarina, a feira é sucesso há 23 anos, né? Isso é uma coisa quase incontestável, né? Aí vamos lá. Identidade, história, tradição. Por que Pernambuco valoriza tanto o artesanato? É porque a gente sabe se vender? Ou é porque ele é muito bom mesmo, é qualidade? Eu acho que as duas coisas, né? Pernambuco aprendeu a enxergar o artesanato como também um negócio. Tanto que a feira se chama Negócio do Artesanato, né? Eu acho que esse encontro aí foi fundamental, porque a partir do momento que você abre essa janela de oportunidades, você passa a apresentar esses produtos de uma forma diferente. Apresenta como arte, né? E eu acho que isso aí muda tudo. Muda todo esse cenário. Márcio deu uma resgatadinha aí na sua pergunta e eu achei aqui um depoimento de Mano de Baé, lá de Tracunhaém, que está levando um frescor, né? Um cara novo, filho, como eu já falei aqui, filho de mestre, mas que agora que ele está se apresentando como assim, uma figura de destaque lá, ele diz o seguinte: a FENEARTE me projetou muito. Não tem como não ser. São aquelas histórias de que aqui a magia acontece. Pronto, é a FENEARTE. Eu ia perguntar o que mais surpreendeu vocês nessa pesquisa do livro, mas você já está trazendo aí uns pontos bem interessantes, né? Acho que surpreendeu muito o contato com essas pessoas e essas vidas, o que eles têm para trazer, o que eles têm de história de vida que vem junto com a arte deles. Eu acho que assim, um dos nossos objetivos com esse livro, além de contar essas histórias, mostrar essas peças lindas, apresentar essas histórias inspiradoras, é fazer com que as pessoas, quando cheguem numa FENEARTE, por exemplo, quando olhem para uma peça, não enxergue só uma figura, um jarro, uma cabeça, enxergue história de vida, né? Enxerguem pessoas, famílias, transformação social. Eu acho que isso aí, quem lê o livro e que for dar uma circulada na FENEARTE aí nos próximos anos, já vai poder ter uma percepção diferente daqueles standzinhos lá. E muitos falaram isso pra gente, né Catarina? Alguns mestres receberam pessoas que viram o livro ou compraram o livro, né, deram uma folheada, conheceram e reconheceram elas, né? Reconheceram os mestres e as mestras e vieram falar: poxa, vi você no livro, gosto muito do seu trabalho. Alguns pedindo para autografar. Para eles foi um prazer danado. Vocês já estão mergulhados nesse meio, convivendo com eles, com essas pessoas e com esse trabalho deles, esses materiais todos, que barro, tecido, linha, madeira, pedra, tudo. Mas algo chama mais atenção? Alguma técnica chama mais atenção? Ou alguma arte específica dessa, pela relação que tinha com a vida do cara que fazia? Assim, o que surpreendeu nesse sentido, assim, que talvez vocês pudessem destacar? Me lembra agora. Bom, assim, dessa coisa do reflexo da comunidade nos trabalhos, a gente, eu acho, que identifica em todos, né? Você tem, por exemplo, o Marcos de Sertânia, que retrata, né, a vida de sertanejo na obra dele. O Cachorro-Baleia é uma peça famosa, né, nacionalmente. Você tem aí, se você olhar a Chiquinha, né, que com as bonequinhas, aquelas bonequinhas não surgiram do nada. Elas representam figuras importantes da comunidade, lideranças femininas que estão inspirando novas gerações. Os penteados, afro, as meninas hoje, a conversa que elas nos contaram lá, é que as meninas hoje não querem mais alisar os cabelos. Elas querem ter o cabelo igual ao das bonecas, porque elas se identificaram, né, com aquelas figuras. Então, eu acho que é uma coisa de fortalecimento da comunidade, das raízes.
Seu Bezinho também, que ele acho que uma das principais peças dele é o Praiá, né? Que é uma entidade que eles reverenciam, que ele é uma cerimônia religiosa, que eles reverenciam lá. E que ele retrata de uma forma, retrata lindamente, né? E uma das coisas que ele falou aí, um dos depoimentos dele, é que, assim, uma das maiores satisfações dele é passar esses ensinamentos, os costumes, tradições. E se algo vai me deixar feliz, é saber que lá na frente, essa garotada aqui, seja homem, seja mulher, seja um rapaz, uma moça, que leve adiante, né? As nossas raízes através da arte. E essas obras vêm com muito mais do que simplesmente uma obra de arte, né? Vem contando uma história, vem retratando uma cultura que é muito variada, porque a gente já falou de tanta coisa diferente aqui, muito rica, de índio, de negro, da região principalmente, porque cada material desse vem de uma região, cada peça dessa vem de uma região que reflete muito o que se vive, como se vive, as características daquele lugar. Não é? Isso é muito legal, né, Márcio? Muito legal. E, assim, até você perguntou que histórias que assim, chamaram mais a atenção. Não é querendo vender o peixe, não, mas é que cada história, né, realmente tem ali uma particularidade que faz dela uma história especial. Sabe? Você tem, por exemplo, a questão do que você falou agora, a questão do local em que eles vivem, né? O relacionamento com a comunidade, né? Eu acho que Cida e Neguinha, né, no Sítio Rodrigues, que é uma zona rural lá de Belo Jardim. Distrito, né? Distrito de Belo Jardim. E que hoje você já tem Luísa também, que é de lá, né, que tem outras artesãs que também estão fazendo, o impacto que causa na comunidade, né? Mas você vê, assim, né, história bem... Marcos de Sertânia também. Por exemplo, Marcos de Sertânia é de um distrito de Sertânia e hoje tem o quê? Tem uns 12 a 15 jovens que trabalham com ele lá na linha de montagem das peças. Quer dizer, transformou a vida da comunidade. Mas você vê, vamos lá, só destacando alguns. O mestre Luiz Antônio de Caruaru, né? Um mestre com mais de 80 anos... Um cara que foi discípulo de Vitalino, conviveu com Vitalino, premiado, viajou para o Japão, viajou para a Europa e ainda hoje faz as peças, né? Aí você ter o mestre ali conversando com a gente, não, peraí que eu vou fazer uma peça, mostrar aqui como é que faz, e fazendo aquilo dali para a gente é um negócio extremamente especial. Da mesma forma, o mestre Nado, aqui de Olinda, né, que fabrica instrumentos de barro, né? Instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. Chamou o som do barro, né? Você também poder ver alguém que criou algo, né, do nada. Veio tudo da cabeça dele. Mestre Abias, que é de Igaraçu, mora ali bem próximo da praia. A relação que ele tem com a madeira, com a natureza. Sim. Ele é um cara que, assim, não derruba a árvore, ele vai ali na árvore, identifica aquele pedaço da árvore que já está morrendo, corta aquele pedaço, mas ele mora, inclusive, né, Catarina? A casa dele, assim, é cercada de verde. Na casa dele você ali vê preguiça, vê calango. É um cara que tem esse diferencial. E aí você tem o outro lado, mestre Wagner Porto, que é de Olinda, radicado em Garanhuns, agora se mudou recentemente para... Deixa eu me lembrar o município que ele se mudou. Já me lembro. Mas está agora na Mata Norte. Ele é um cara mais jovem, ele tem uma origem um pouco diferente, né, da maioria dos mestres. Ele é um cara de classe média, mas que faz esse trabalho de resgate do mamulengo. Ele é o mestre novo, é o mestre jovem dos bonequeiros, produz bonecos, assim, colou nos mestres e faz toda uma divulgação, sabe? Mantém ali um trabalho de documentação, um trabalho de dar visibilidade a esses mestres bonequeiros. Então, assim, né, só falando aqui de 4 ou 5, você vê como são histórias diversas e cada uma com a sua importância dentro do artesanato. Vocês chegavam a perguntar, por exemplo, assim, ou pelo menos perceber a sensação deles quando eles foram escolhidos ou quando
eles foram selecionados para a FENEARTE e mais, selecionados para a FENEARTE ou mesmo escolhidos para serem um dos mestres que representam a cultura pernambucana, o artesanato pernambucano, e estar nesse lugar especial, digamos assim. Aí você tem a percepção dele de quando foi escolhido para estar nessa condição, que já era um reconhecimento, e um outro que é quando ele é escolhido por vocês para estarem no livro, para compor o livro de alguma maneira. O que é que eles falavam disso? Como era a sensação? Tenta descrever um pouquinho para a gente do que eles sentiam nessa hora. Bom, alguns receberam a notícia de que iam para a FENEARTE com bastante surpresa, né? No caso de Chiquinha mesmo, ela disse, meu Deus do céu, eu não vou sair daqui não. Queria ir, mas tinha barreira, né, de nunca ter saído de lá, tal, mas tem essa rede de apoio que trouxe e ela, né, surgiu aí num cenário diferenciado. Você tem outras pessoas, eu acho que sempre recebe com um certo receio, mas é o receio da coisa de sair daquele canto, né, da comodidade, de estar ali no seu protegido, ali no ambiente que você conhece, para ir para uma coisa tão grande, né? Desconhecida, né? Mas chega lá, quebra. Até o fato de passarem a ser chamados de mestres, né, Catarina? Né? São pessoas simples, são pessoas, né, realmente, assim, simples naquele sentido bom mesmo da palavra. Pessoas, né, tranquilas, que não tem muito essa... A vaidade. Não tem muito essa vaidade, não muito valor a isso. A maioria se sente, assim, meio... incomodada de ser chamado de mestre. A gente, por exemplo, quando vai entrevistá-los, né, a gente conheceu eles ali naquele momento que a gente ia entrevistá-los, então, mestra, né? Eles, rapaz, não chama de mestre, não. A maioria assim, né? Alguém, eu não estou lembrando se foi Bezinho que disse que essa coisa de mestre e tal, mas quando eu cheguei, eu fui participar de uma conferência e eu entendi o que é um mestre, que é a pessoa que transmite conhecimentos, os seus saberes, os seus fazeres. Eu disse, mas não é que eu sou mestre mesmo? E aí aceitou o título de uma forma mais natural, né? Porque se reconheceu naquele ofício. Exatamente, se reconhecer no ofício, né? A autoestima, mexe muito com a autoestima deles. E a gente tem uma relação de tradição e de inovação. Em tudo no mundo, tudo na vida, todos os processos passam mais ou menos por isso. O que é que vocês enxergavam de inovação? A tradição a gente já percebe que vai passando de geração em geração. Muitas desses artistas eles recebem da família, dos pais, de outras figuras da redondeza ali e tal, que vai passando, vai perpetuando essa arte. Mas também vem a inovação. A inovação se dá simplesmente pela circunstância da feira, da FENEARTE. A inovação se dá pela maneira inusitada para eles, ou diferente, de vender aquele produto, digamos, na internet, de saber que aquilo vai para fora do país, para os Estados Unidos, ou em algum lugar do mundo alguém reconheceu o valor e teve a capacidade, foi capaz de comprar e isso vai ser enviado. De que maneira fica essa relação para eles, de tradição e inovação? Ou mesmo, será que a arte que eles fazem tem um impacto da inovação a ponto de transformar essa arte? Da arte deles se moldarem a essa inovação, a novas técnicas, a coisas que eles aprenderam? Vocês perceberam algo nesse sentido? Eu acho que o artesanato, na verdade, assim, é um universo que está sempre em movimento, como tudo na vida. Muita gente, eu acho que talvez percebe muito mais esse aspecto do tradicional, mas a gente tem assim, muitos exemplos de inovação. Seja a inovação de temas, né? Você vê, por exemplo, o seu Luiz Alberto, que, né, foi quem levou para a arte figurativa de Caruaru, foi o primeiro a fazer um carro. Foi o primeiro a trazer cenas assim que, por exemplo, um eletricista fazendo uma obra num poste, né? Coisas que você não via antigamente, até porque não existiam antigamente, né? Um carro não existia em 1900 e poucos, né? Um poste como ele é um poste diferente de como era antigamente. Isso é inovação. Você vê Wagner, que faz os seus bonecos hoje usando alguns equipamentos para serrar, para cortar a madeira que outros não utilizavam. Isso é inovação. Aí você vê Mano de Baé, que é um representante, talvez assim, da geração mais nova
do artesanato, né? Que pegou as referências do que o pai fazia, né? Peças muito parecidas, mas incorporou temas do dia a dia. Por exemplo, tem uma peça dele que é muito famosa, que é o abraço, que ele tem, hoje em dia, o abraço de um casal, né? Homoafetivo. Um homem e uma mulher, mas tem um casal homoafetivo, dois homens se abraçando, duas mulheres se abraçando. Ele incorporou... Está no livro. Incorporou também alguns personagens que você praticamente não via, a não ser em culturas muito específicas, né? Você tinha ali, né, no quilombola, você tinha no artesanato de comunidades religiosas de matriz africana, mas você não tinha, assim, de uma forma mais ampla, por exemplo, peças da religião de matriz africana. Mano de Baé trouxe esses elementos, são peças lindíssimas, né? Lindíssimas. E que traz esse frescor que também é inovação, né? Então, quer dizer, você tem vários aspectos de inovação dentro do artesanato. Eu até peguei aqui dentro do que ele falou de Mano de Baé, uma coisa que também ele falou que eu achei muito bacana. Ele disse que eu fico muito feliz de proporcionar isso, de representar, de levar alegria, porque ele disse que isso causou uma estranheza lá, né? O que é que danado Mano de Baé está fazendo? Né? Ele disse que a arte é para provocar. E ele está nessa linha aí, vamos provocar, né, de refletir. Ele também tem como referência Darcy Ribeiro, né, de tentar mostrar o que não se enxerga, ou que não se quer enxergar. Você pega uma peça religiosa, o que você pensa logo? De artesanato. É um santo, né? Santo. São quantos e quantos excelentes, craques santeiros que nós temos, né? Mas você dificilmente vai ter algum, né? E você tem com o Mano de Baé, trazendo esse frescor. Vocês falaram do Mano de Baé como sendo uma figura mais nova, eu entendi isso, desse conjunto todo de mestres escolhidos. Mas vocês também foram buscar, e nesse volume 2, um cara de quem eu sou fã há muito tempo, que acompanha há muito tempo, vivo indo lá no memorial, lá em Bezerros, que é J. Borges. J. Borges, pô, que resgate bonito, porque claro que a gente quer que ele viva durante muito tempo e continue produzindo, tá lá sentadinho na cadeirinha. Domingo eu estava lá no ateliê dele, ele sentadinho numa cadeirinha motorizada, uma cadeirinha de roda só que motorizada, e aí o funcionário vinha, o cara que trabalhava lá, vinha, trazia e ele assinava antes de vender as xilogravuras. Que lindo. Assina todas. Assina todas até hoje. E pedimos a Deus que ele continue assim por muito tempo. Mas como é importante esse tipo de trabalho para documentar cada vez mais essas figuras, para deixar claro para quem vem depois, para quem vai um dia estudar o artesanato pernambucano, a arte que é produzida aqui, saber que esses caras produziram tanta coisa durante tanto tempo, né? Porque J. Borges ainda está lá. Ele, na verdade, foi talvez assim, o mestre que, quando a gente foi entrevistar, a gente ficou mais receoso de como seria a acolhida, né? Por já ter mais idade, por já ter dado muita entrevista, ter atendido muita gente, né? Como é que seria? E foi uma surpresa, assim, sensacional pra gente. Ele botou a gente no colo, sabe? Abriu o ateliê, conversou com a gente, quis, né? Respondeu a tudo que a gente quis. Fez xilogravura. Fez xilogravura pra gente. Ele passou um tempo, saiu, almoçou, voltou, conversou de novo com ele, uma simpatia, assim, e mostrou pra gente também como ainda tem vitalidade, sabe? Como cuida de tudo da produção. Você tem muita gente trabalhando com ele, você tem os filhos também, né? Você também tem os filhos trabalhando com ele. Você tem Pablo, Bacário. Eu recomendo a todo mundo, ele fica ali na margem da 232, em Bezerros, o ateliê dele, muito grande, no sentido interior Recife. Lindas. Exato, no sentido de quem vem para Recife. Isso, muito bacana. É um passeio para quem vai para a Agreste, para quem vai para o interior, está voltando para o Recife. É um passeio que, assim, as pessoas têm que fazer, sabe? E ter a oportunidade de ir ali conversar com ele, ver como é que ele comanda aquele ateliê ainda de forma tão forte, né? Tão saudável. Gente, papo maravilhoso. Eu só ia dizer rapidinho que ele até hoje recebe estudantes no ateliê dele. Tinha um tempo para a gente parar lá em entrevista, porque ele recebeu um grupo de estudantes. E ele próprio
atende, explica a técnica, transmite as informações, é um mestre. Um mestre. 2 minutinhos para a gente encerrar o programa. Essa conversa foi maravilhosa, mas aí eu deixaria para vocês, escolham o que quiserem falar, a mensagem que vocês querem transmitir para quem, porventura, pegar esse livro. O que é que vocês querem mandar de mensagem para essa pessoa, até para instigá-lo a comprar o livro, a adquirir o livro. E outra, a continuidade desse projeto. Vocês têm planos do volume 3, já tem planejamento de quantas pessoas, quantos artesãos vão ser, como é que vai ser essa... que vocês estão pensando já para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso? A gente pretende, sim. A gente já está conversando com a CEP para fazer outros volumes, porque é isso. São 2 objetivos que a gente quer com esse livro. Um é criar essa documentação, essa memória do artesanato pernambucano, para que as futuras gerações saibam, né, como é que foi a vida dessas pessoas. E o outro é, enquanto elas estão aqui com a gente, dar visibilidade a esse trabalho delas, né? Dar visibilidade cada vez mais. Então, a gente pretende, sim, dar continuidade a esse trabalho e o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que eu espero que vocês percebam o carinho, o cuidado, o respeito que a gente teve em contar a vida dessas pessoas que são tão especiais para a gente. Não se assustem com o tamanho do livro nem com o volume. Você pode ir lendo devagar, capítulo por capítulo, e com certeza, depois que você lê o primeiro, você vai querer ler o segundo até o 15º. Ele tem fotos simplesmente maravilhosas. São lindas. O trabalho de Daniela e de Ricardo Gouveia de Melo, fez o projeto gráfico. Um abraço outro aí, né? Nesse trabalho em equipe que resultou nesse livro que a gente está muito feliz de estar apresentando. Amigos, conversa maravilhosa, a Opinião Pernambuco está encerrando. Hoje a gente falou do livro Feira de Sonhos, Artesanato Pernambucano, que pode ser adquirido onde? Como é que faz para comprar? Nas lojas da CEP ou mesmo pelo site da CEP Editora. Na Livraria Jaqueira também. E também algumas livrarias do Recife. Livraria Jaqueira, por exemplo. Por exemplo. Pronto, eu vi aqui Catarina Lucrécia e Márcio Markman, que são jornalistas, colegas de profissão e autores desse livro maravilhoso. Junto com Dani Nader. Isso. Gente, o programa está encerrando. Esse programa teve a direção de Ana Clara Reis, produção de Andréa Rocha e Ricardo Araújo, a nossa estagiária Marília Ferreira e os trabalhos técnicos do meu amigo Alexandre Silva. A todos, uma boa noite. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.